Não deu para o Passo Fundo. O São Luís fica com o título da Copinha de 2022. A repercussão da derrota no Vermelhão da Serra você fica sabendo agora aqui no De Primeira. O resultado não foi aquele que a gente torcia para que acontecesse. Nós estávamos querendo muito esse título do Passo Fundo para que o Passo Fundo pudesse disputar a Copa do Brasil do ano que vem, levantar um caneco, premiar um trabalho que vem sendo feito internamente no Vermelhão da Serra, mas o Passo Fundo não conseguiu superar a equipe do São Luís, um bom time do São Luís, diga-se de passagem, e acabou perdendo mais uma vez, dessa vez dentro de casa, para a equipe de Ijuí e ficando com o vice-campeonato deste ano da Copinha. A gente vai falar sobre isso agora aqui no De Primeira, vamos trazer algumas entrevistas, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve aqui no De Primeira, deixa o seu like, ativa o sininho aí de notificação que sempre que chegar um vídeo novo você é avisado. Se inscreve aqui no canal que é super importante para a gente. O Passo Fundo acabou perdendo ontem novamente, já tinha um revés do jogo de ida, um 3-1, precisava de 2 gols para reverter o resultado, pelo menos levando o jogo para pênaltis, 3 para ficar com o título no tempo normal, mas acabou que o Passo Fundo perdeu mais uma vez, perdeu por 2-1, aí no agregado ficou um 5-2, dá até para considerar que foi uma goleada. O São Luís, a verdade é que sobrou na decisão, nos 2 jogos, e até concordo, né, quando se fala, por exemplo, você vai ouvir daqui a pouquinho, eu destaquei o que disse o Michel depois do jogo, de que foram momentos de apagão do Passo Fundo. E realmente aconteceu, o Passo Fundo lá, depois de fazer o gol de empate, dá uma desligada geral, principalmente no seu sistema defensivo, e toma 2 gols. E aqui, no jogo do sábado, a mesma coisa. Tem uma oportunidade no início do jogo com o Michel, ele desperdiça. E depois bobeira do Passo Fundo, mais alguns minutos ali de apagão, e o São Luís vai lá e consegue marcar 2 vezes, fazendo 2-0 no primeiro tempo, e aí é banho de água fria no torcedor, é banho de água fria nos próprios jogadores que estavam dentro de campo. Mas fora isso, né, tirando de essa questão de apagão, o São Luís foi melhor em boa parte da decisão. O São Luís teve a capacidade de, no momento em que precisou ser decisivo, ele foi, coisa que o Passo Fundo não conseguiu ser. Esse talvez tenha sido o maior problema do Passo Fundo, faltou ser decisivo. E principalmente no segundo tempo de ontem, o Passo Fundo volta com um ímpeto maior, vai para cima, tanto que consegue o seu gol com o Gui Teixeira. Mas depois disso, mesmo naquele abafa, naquele ímpeto, o Passo Fundo teve muita dificuldade para finalizar. E principalmente com qualidade. Conseguiu criar outras oportunidades, mas muito mais naquela questão mais emocional de vamos para cima porque está acabando o tempo, a gente precisa de gol, do que realmente aquela jogada construída, aquela troca de passes. Foi tentado muito no abafa. Claro que já era o momento. E mesmo no primeiro tempo, quando o Passo Fundo ainda tentava jogar de uma forma organizada, chegar no ataque com consistência, o Passo Fundo não conseguiu fazer isso. A defesa do São Luís conseguiu amarrar muito bem o jogo do Passo Fundo nas 2 partidas. Tanto que o Passo Fundo teve poucos momentos em que esteve assim, de fato no ataque ali, sendo superior, amassando o adversário em busca do gol. Então, me parece que fica aí o título em boas mãos. O São Luís faz um grande trabalho, o técnico William Campos, já falei aqui em outra oportunidade, é um técnico promissor, acredito que não demora muito, ele vai estar aí num mercado, quem sabe até nacional, pelo trabalho que ele vem apresentando. O ano passado tirou o título do Gaúcho da 2ª divisão lá com o Santa Cruz em 2021, agora em 2022 tira o título do Passo Fundo na Copinha, né? Então tem todos os méritos aí o time do São Luís, comissão técnica e o William Campos. E o Passo Fundo agora ver o que foi feito de bom. A gente não pode considerar que porque o título não veio, que tudo
foi feito ruim, que está tudo errado, que não tem jogador que possa servir para o ano seguinte. Não é bem assim. O Passo Fundo tem que repensar algumas coisas, mas, claro, tem que tirar muita coisa boa desse ano que se encerra. Vou trazer agora o que disse o Michel depois do jogo, porque ele fala da questão da direção do clube. Isso me chamou muita atenção e é o que eu queria trazer aqui, até porque concordo muito com ele no que ele diz sobre o presidente do Passo Fundo, Volney Trapasson, e o trabalho que vem sendo. Vamos acompanhar o que disse na Rádio Planalto o Michel depois do jogo. Cara, é muito triste a gente perder um título que... dois times iguais, infelizmente 8 minutos lá, 5 minutos aqui de apagão, a gente perdeu o título. Passa muito também por algumas coisas que aconteceram, né? Só a gente sabe ali. E dizer pro torcedor seguir acreditando. Tem uma diretoria fodida, tem um presidente aí que, olha, não pode deixar esse cara sair do Passo Fundo, não pode deixar, porque ele é fenômeno. Eu, particularmente, estou há 11 anos jogando futebol profissional, nunca tinha pegado um presidente igual a esse. Então, conselheiro, diretor, empresário, ajude esse cara, porque o Passo Fundo tem muito a crescer com esse cara. Aquele gol ali no começo do jogo, quando estava 0-0, poderia ter feito a diferença? Com certeza, né? Infelizmente foi um detalhe ali. Não vou culpar o campo, né? Mas, né, se era um gramado mais parelho, a gente só empurrava ela ali. Infelizmente ela não entrou e agora tirar lição positiva em cima disso. Você fala algumas coisas que aconteceram que você sabe, as lesões, o que daria para entender disso, Michel? Cara, tudo, lesão, algumas coisas também internamente que só nós atletas, comissão técnica e staff sabe, entendeu? Que nem eu falei, agora é tirar lições positivas disso, erguer a cabeça que o ano terminou da maneira como a gente não queria, mas esse grupo é um grupo de guerreiro e merece ser aplaudido. É um jogador experiente, é um jogador com rodagem, que já passou por muito clube, fazendo esse elogio ao trabalho que vem sendo feito na diretoria do Passo Fundo. Então veja que as coisas estão caminhando, né? Não pode ser um revés, não pode ser a perda de um título que coloque em xeque tudo de bom que vem sendo feito. Eu acredito muito que o Passo Fundo vai colher frutos do que vem fazendo. Vamos acompanhar agora a coletiva do técnico Marcelo Caranhato, que falou depois da derrota de 2-1 para o São Luís e o título que ficou com o time visitante. Hoje eu vou ir pela contramão da resposta. Queria parabenizar a todos os atletas, comissão técnica, diretoria, pela excelente campanha que nós fizemos. Nunca se chegou a uma final, Passo Fundo, né? E hoje eu disse para eles no vestiário, de uma maneira bem lúcida, bem calma, o adversário mereceu vencer nós. O adversário mereceu ser campeão. Isso não dá demérito para ninguém. Entendeu? Então, assim, nós estamos ainda com a mania de que se você não for campeão, se esquece tudo que se fez, né? Nós estamos em 2 competições, nós chegamos nas 2 competições. Infelizmente não fomos campeões, né? Mas isso faz parte do processo, só um pode ser campeão, né? Então valorizar tudo que foi feito. Tudo que foi feito. Então, mais uma vez, parabenizar a todos, a quem participou, direta ou indiretamente, desse processo. Concordo que o Passo Fundo fez uma boa campanha, o Passo Fundo conseguiu chegar em final que não chegava, conseguiu chegar na semifinal da Copa da divisão de acesso que também não chegava, mas faltou um pouquinho, né? Por que o São Luís foi superior? Aonde que o São Luís foi superior e venceu o Passo Fundo? O time mais maduro, assim, mais consistente que o nosso, mais consistente. No momento mais difícil ele soube sofrer. Nós tivemos 2 gols que a gente poderia ter saído na frente e não fizemos. E eles tiveram a primeira bola, eles se colocaram para dentro e fizeram 1-0. Automaticamente você tem que sair um pouco, você tem que se expor um pouco. A gente já tinha a desvantagem de 2 gols e você precisava correr atrás do placar. E aí aconteceu um gol de uma bola parada que a gente treinou incessantemente essa semana. Enfim, eles tiveram 2 chances e fizeram 2. Nós tivemos 2 chances e não fizemos. Então, aí é onde eu digo e me refiro em relação ao merecimento que eles tiveram nos 2 jogos, né? Eles aproveitaram melhor as oportunidades que tiveram. Professor, o torcedor quer saber por que o Passo Fundo não saiu com aquela equipe que começou a segunda etapa. Boa pergunta.
No segundo tempo, o adversário ele entregou a bola para nós e a gente precisava colocar mais gente próximo do Michel. Mas, se você analisar, sem bola a gente fica mais frágil. Talvez se a gente tivesse essa formação um pouquinho mais agressiva, talvez a gente nem estaria aqui hoje disputando essa final. O futebol tem que ter muito equilíbrio entre ter a bola e jogar sem a bola. É muito legal, muito bonito ver um time jogando para frente. Mas se você não tiver os cuidados necessários para jogar contra uma equipe, contra o São Luís, contra o Glória, contra o Pelota, tantos outros que nós jogamos, se você não tiver o cuidado sem bola, a recomposição, você fica muito frágil. Aí você não chega nas finais das competições. Talvez seja isso o problema de não ter chegado em outras oportunidades, né? Então, hoje a gente precisou ser um pouquinho mais agressivo, arriscar um pouquinho mais. E o adversário, ele no segundo tempo, ele entregou a bola para nós, né? Porque ele já tinha um resultado na mão e aí ele baixou as linhas. Depois ele trocou as 4 trocas que eles fizeram, eles trocaram 3 atacantes por 2 volantes e um lateral. E eles venceram o título. E eles são campeões. E nós iniciamos com 3 atacantes, 2 meias, e a gente não conseguiu ser efetivo para ganhar o título, tá? Marcelo, a fórmula com que é disputada essa competição, aquela primeira fase com times muito abaixo do que o Passo Fundo tinha, e daí depois o Passo Fundo vai encarar times muito mais fortes, isso atrapalha também? De que maneira que isso prejudica, e aí não falo só do Passo Fundo, mas de qualquer outro time, na formação do seu elenco, para entender quais são as suas carências? Porque tu joga com equipes muito mais fracas, algumas dificuldades não irão aparecer, né? Isso contribui também, isso é um fator também? Eu acredito que na primeira fase sim, aí logo na segunda fase a gente pegou no jogo único com o Glória, né? O atual campeão da Copinha, atual não, hoje o atual é o São Luís, mas o campeão anterior. Depois nós pegamos o Pelotas, né? E eu acho que a gente foi aprendendo a jogar com as exigências do campeonato. A pena que a gente teve 4, 5 baixos na reta final e o nosso grupo é muito enxuto, é muito pequeno, né? Então nós perdemos o Wilson Júnior, nós perdemos Lagoa, nós perdemos Janderson, em algum momento a gente utilizou o Romeu no sacrifício, né? Outros jogadores que a gente acabou perdendo também, o Wendel não jogou 2 ou 3 partidas, então no final a gente tentou consertar, ajustar a equipe da melhor forma possível, para que a gente pudesse chegar e disputar uma competição, uma final de campeonato mais equilibrada. E eu acredito que até os 30 do segundo tempo lá foi bem equilibrado. Aqui é um jogo atípico, que você precisa agredir, você precisa fazer 2 gols de diferença, né? E aí a gente atacou até com uma certa desorganização no primeiro tempo. Depois no segundo tempo a gente continuou atacando, colocamos mais jogadores de frente. Só que assim, toda vez que o São Luís pegava na bola, a gente tinha uma dificuldade para recompor. E a gente entendia por que naquele momento a gente tinha essa dificuldade. Porque tinha 3 meias e 3 atacantes. Entendeu? Então sem bola você vai ficar muito frágil, mas não tinha o que fazer, né? A gente precisava arriscar um pouco mais. Professor, pro ano que vem, pelo senhor, continua no Esporte Clube Passo Fundo? Olha, eu tenho um carinho enorme pelo Passo Fundo, né? Pelo presidente, pela diretoria, por todos, né? A gente fez um grande grupo de trabalho aqui, mas a gente vai ter que sentar para conversar. Eu não sei qual é o interesse do clube, né? Eu acredito muito em sequência de trabalho, né? Sequência de trabalho, manutenção de equipe. Eu acho que isso foi um fator fundamental para que a gente chegasse nas finais. Você viu aí o técnico Marcelo Caranhato, que na sua última resposta fala sobre o seu futuro, se permanece ou não. Acho que isso é questão um pouco mais para frente. Se o Passo Fundo tivesse ficado com a taça, acredito que a chance de permanência da comissão técnica seria bastante alta. Agora vamos ver como vai se desenrolar daqui para frente, né? Se vai ser a vontade da diretoria manter o Marcelo Caranhato, entender que o trabalho que bateu na trave 2 vezes no mesmo ano está bem feito, está no caminho certo, ou se uma ruptura, se uma mudança, se tentar um outro nome para a divisão de acesso do ano que vem possa ser interessante. Tem um tempo para que isso aconteça, porque a disputa da divisão de acesso deve começar lá pelo fim de março, início de abril do ano que vem.
vem. Então tem um tempo aí para a direção do Passo Fundo sentar, esfriar a cabeça e tomar a decisão mais acertada, que eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. E para o Marcelo Caranhato, acho que ele fez um bom trabalho aqui, e o título e a classificação não veio no último jogo, quando realmente pegou equipes superiores. Eu não coloco isso somente na conta aí do técnico Marcelo Caranhato. Acho que ele desenvolveu um bom trabalho, né? E, infelizmente, faltou um pouquinho mais para a gente poder comemorar um título ou comemorar um acesso. Mas acho que o Marcelo também tem muito espaço aí, muito mercado de trabalho na sequência da sua carreira, seja aqui em Passo Fundo, no Passo Fundo, ou seja em outro clube que ele venha a treinar no futuro. E antes da gente assistir os gols da partida, eu vou te pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like. Agora encerrado esse período de futebol local, né? Agora não temos mais o nosso Passo Fundo em campo, o Gaúcho já havia encerrado mais cedo. A gente vai falar um pouquinho aqui também com o Cleiton Vasconcelos de Copa do Mundo, e vamos estar abrindo outras janelas aqui dentro do nosso canal. Vem aí mais novidades, então fique acompanhando, fique ligado, porque a gente vai continuar atualizando, a gente vai continuar gerando conteúdo aqui no De Primeira, mesmo nesse período de férias, mesmo nesse período sem bola rolando aqui pela nossa cidade. Então se inscreve no canal, deixa o seu like. Este aqui é o De Primeira, aqui a gente fala do futebol da nossa cidade.